Se o irmão puder dar uma pincelada nessa pergunta do irmão William aí. Está meio distante para mim, você consegue enxergar melhor? Ele pergunta assim, se você vê no início muita ênfase do Franciscão falar em línguas depois, nem tanto mais tarde em sua vida. Tipo, no começo que ele participou da Rua Azusa, ele saiu evangelizando, enfatizando muito essa questão das novas línguas. Aí ele fala que depois, mais tarde da sua vida, ele não dava tanta ênfase para essa parte. Ele pergunta se você nota certas boas novas em cima de um evangelho em cima de outro depois, né, então, acaba que o Franciscão, ele, na verdade, como ele é um missionário, ele viaja muito mundo afora, ele quase não participa da igreja em Chicago. A igreja de Chicago, ela está na mão do Mecone. A igreja em Chicago, ela esfria bastante. Ela dá uma certa esfriada, uma certa gelada. Então, tem relatos que o Pietro Ottolini, quando ele chega da Itália, de uma das suas missões, ele encontra a igreja gelada, a igreja não estava tão avivada. E ele começa a querer despertar a igreja, para a igreja ferver lá, para a igreja ficar no fervor. E ele chega a pregar que o que não tiver entre aspas, o batismo com o Espírito Santo, que não é o batismo com o Espírito Santo, mas é a linguagem que ele usaram. O falar em línguas é uma evidência do Espírito Santo, mas não é o batismo com o Espírito Santo. Então ele pregou que aquele que não tivesse o batismo com o Espírito Santo não seria salvo, não teria salvação. A ponto que o Francisco fez uma circular, chegou a sentar-se ancião e pediu para ele se retratar. Ele se retrata, ele pede perdão, ele reconhece o erro dele. E aí, acho bonita a história dele, por quê? Porque aí há uma reconciliação, eles brigaram, mas há uma reconciliação entre eles. Porém, o Francisco fala, olha, Pietro Ottolini, você acha uma igreja das Assembleias Cristãs e você passa, isso foi em 1921, e você passa a cuidar agora dessa igreja. Aí o Pietro Ottolini olha para ele e pergunta, qual é a menor igreja? A menor igreja lá em São Luís. Então eu quero essa. Eu quero essa menor igreja. Ela era uma igreja bem pequenininha e além dela ser pequena, tinha uma irmã lá tuberculosa, que estava abandonada lá. A igreja praticamente em São Luís estava fechada. Vai o Ottolini lá, começa a evangelizar, começa a pregar o evangelho. Aí ele consegue juntar um grupo de 500 pessoas, de 2, 3 pessoas que existiam em São Luís, ele angaria um grupo de 500 pessoas pela pregação do evangelho lá. Então, teve sucesso a missão dele lá em São Luís. Mas ele ficou restrito lá. E hoje, se nós for olhar no movimento pentecostal italiano, a igreja mais original, isto, nos Estados Unidos, hoje seria a igreja do Pietro Ottolini. Ela está mais conservadora em termos de usos e costume, ela é a mais conservadora de todas, é a do Pietro Ottolini. Se você chegar lá... A mais próxima da origem seria. Isso. Então, você chega lá, eles fazem a maneira do culto de 100 anos atrás. Você chega lá, ela não teve uma evolução, porque a Igreja Franciscana evoluiu, a Assembleia Cristã nos Estados Unidos evoluiu. Já a Igreja do Pietro Ottolini, não. Então, acaba que a gente vê que não teve mais tanta ênfase nessa parte de falar em línguas. Até porque eles eram muito voltados em estudar a Bíblia. As pessoas não conhecem, não sabem, mas a igreja do Franciscão é uma igreja que ela é voltada ao ensino da palavra de Deus. Eles têm lá escola dominical, eles têm lá aulas por classe de idade. Então, a igreja do Franciscão, ela é uma igreja bem bíblica, é uma igreja que ela está no Evangelho. Eles estão dedicados em conhecer as Escrituras Sagradas. Só que também tem um historiador na Itália que fala que aquele mesmo fogo que o Franciscão vem, ele sempre teve com ele aquela chama, né? Nunca se apagou. Claro, eles... a história conta que a igreja em Chicago ela deu uma adormecida, né? Isso aí é fato. Porque na verdade, à medida que você evolui nas Sagradas Escrituras, você vê que certas
certos atributos, né, certas coisas despertam na pessoa uma idolatria, né, uma busca insana por aquilo, e Deus e Jesus Cristo passa a ser secundário na igreja, né? E por isso até que esse irmão acabou sendo repreendido, imagino eu, né? E também por isso que o Franciscão falou, opa, vamos tirar o pé do acelerador, nós estamos estudando mais a Sagrada Escritura. Isso, né, eu estou falando uma opinião que isso acontece na minha vida. À medida que eu evoluo nas Sagradas Escrituras, eu vejo que, de certa forma, essas questões dos dons, das revelações, elas acabam se tornando prejudicial porque as pessoas não estão preparadas para isso, né? E as pessoas só querem viver disso. Ah, eu vou na igreja porque Deus fala com a minha necessidade. Se Deus não falar nada, por exemplo, eu imagino, né? Se a congregação hoje passasse a pregar expositivamente, muitos que estão ali iam embora e vai abrir a dissidência para só profetizar, porque eles não têm interesse no Evangelho de Jesus Cristo, né? Eu até fiz um vídeo e eu quero perguntar para você a respeito disso. Eu fiz um vídeo a respeito da Santa Ceia, da importância do sacramento, né? E que, infelizmente, né, a congregação tem deixado de lado. E vieram vários comentários no meu vídeo, mas nenhum comentário se preocupou por que a Santa Ceia, por que eles não dão relevância para a Santa Ceia. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.